Fala aí pessoal, tudo bom? Felipe aqui do site comprarorquídeas.com.br. O vídeo hoje vai ser um pouco diferente, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre cultivo de Dendrobium, tá? Gente, a gente lançou um kit agora na semana passada, ele vendeu absurdamente mais do que a gente imaginava. E boa parte das pessoas que compraram são iniciantes, então muita gente estava pedindo um vídeo de como cultivar Dendrobium. Eu vou trazer esse material para vocês hoje, tá? Não esquece de deixar seu like, compartilhar esse vídeo com seus amigos, para que cada vez mais a gente possa trazer esse tipo de conteúdo para vocês, tá? Gente, nós vamos dividir a parte do cultivo de Dendrobium, tá? Para quem não sabe do que eu tô falando, eram Dendrobium nobile variados, tá? Era um kit com 10 Dendrobium por R$ 89,90, onde vai um de cada cor. As plantas estão sem identificação, mas nós temos todas as caixinhas aqui separadas, tá? Até o momento onde eu estou gravando esse vídeo, a gente tem nada mais, nada menos do que quase 1.400 vasos vendidos, tá? Aí tava 1.370, alguma coisa assim, tá? Então é muito mais do que a gente imaginava. A semana agora vai ser bem corrida, tá? Gente, vamos falar um pouquinho do cultivo de Dendrobium, tá? Informações importantes, tá? Primeiro de tudo, ela é uma planta que ela apresenta folhagem caduca, tá? O que significa isso? Os bulbos perdem as folhas, tá? Se ela passar por algum estresse ou em sua época de floração. Então, elas sim vão perder folhas no transporte. É natural dessa planta, ela perde mesmo as folhas, ó. Notem, ó, os bulbos antigos sempre sem folhas, tá? Porque ela perde mesmo, tá? Então é uma característica dessa planta. Tem gente que acha que ela precisa de frio, que é uma planta de frio. Na verdade não é frio. O que ela precisa é só de uma variação de temperatura entre o dia e a noite para poder florescer. Planta de cultivo muito fácil. Assim, é uma planta que se você errar alguma coisa no cultivo, ela vai te mostrar antes de você perder a planta. Então é super tranquilo, tá? Eu tenho alguns exemplares aqui para mostrar para vocês, tá? Vamos começar falando sobre questão de vaso e substrato, tá? Gente, vaso e substrato para o Dendrobium é super tranquilo. Eles são plantas epífitas, tá? Ou seja, são aquelas que vão no tronco da árvore. Com isso você pode plantar direto na madeira. Você pode usar casca de pinos, palha de arroz, pode fazer mistura com musgo, pode usar pedrisco, pode plantar no cachepô, pode plantar no vaso de plástico. Existem várias combinações que vocês podem utilizar, tá? O que vai diferenciar na questão de vaso e substrato? Simples, o que vai diferenciar é a quantidade de água que vocês colocam. Então, entendam da seguinte forma: se ela tiver porventura num vaso de plástico fechada e com um substrato que retém água, por exemplo, que tem a mistura de musgo, ela vai ficar molhada mais tempo. Você vai precisar molhar menos para que ela não apodreça as raízes. Se porventura você vai cultivar lá na árvore, ela vai ficar vai secar muito mais rápido, tá? Assim como cachepôs bem vazados. Então essa é a questão da combinação de vaso e substrato. Então você pode adequá-la de acordo com o seu clima ou o seu cultivo. Por exemplo, estamos em Mogi das Cruzes, uma região muito úmida. Praticamente toda noite tem sereno, então eu aqui com certeza cultivando essas plantas utilizaria uma combinação de vaso e substrato que seque mais rápido. Um cachepô, um substrato à base de casca de pino sem musgo, para que ele não junte água demais, tá? Então falamos da questão de vaso e substrato. Vamos falar agora, gente, ó, lembrando, algumas plantas estão bem mais altas, ó, tá? Eu vou mostrando os exemplares para vocês. Vamos falar agora, gente, da questão de irrigação, tá? É uma planta que quando ela está em sua época de floração, ela precisa de um pouco mais de água, tá? Para poder desenvolver os botões. Quando que ela floresce? Geralmente ela floresce na época de inverno, tá? Então lá no outono e inverno é quando vai começar a florescer. Existem algumas que florescem fora de temporada, então dependendo da cor. Agora mesmo tem uma ou outra no vaso que tá uma planta com florzinha, porque elas floresceram fora de época, tá? Tiveram algumas pessoas, gente, que mandaram mensagem falando que queria a planta com botão. Não dá, né, gente? Elas não estão em floração. Praticamente das 1.400 plantas que vieram aqui, vieram duas com flor, já foi embalado já, então elas não estão em floração. É que às vezes a pessoa acha que a orquídea é como se fosse, como se a gente tivesse uma impressora, né? Tipo, eu quero uma dessa vermelha, uma amarela, uma rosa, uma branca com roxo e quero elas todas com flor agora. E não é bem assim que funciona, tá? Então elas
tem sua época de floração. E principalmente a questão da cor, tá? Não existem todas as cores possíveis, tá? Vira e mexe a gente se depara, às vezes a gente coloca vamos supor, uma Tirciflorum no ar, aí pessoal, eu quero uma dessa, uma amarela, uma rosa, uma branca, uma verde, então a pessoa como, pera aí, eu vou fazer aqui pra você aqui rapidinho nas cores que você quer. Então não é bem assim que funciona, tá? Então essas plantas elas não estão em floração, tá? Como eu disse, floração delas seria lá para outono e inverno, tá? Gente, outra informação importante a respeito da irrigação, tá? O que a gente considera? Essa daqui, por exemplo, já veio bem mais encorpada, embora é uma planta de porte mais baixo. É importante a gente regar, observar as raízes, tá? Então você vai colocar a mão no vaso, sentiu que está seco, pode molhar. Se tiver úmido, passa, tá? Por quê? É uma planta que, se você deixar ela úmida por muito tempo, ela pode apodrecer as raízes, tá? Ao mesmo tempo, se faltar água, ela pode murchar os bulbos e ressecar, tá? Então, gente, colocou a mão, sentiu que tá sequinho, tá bom de molhar. Colocou a mão, sentiu umidade, deixa para molhar no dia seguinte. Gente, iluminação. É uma planta muito rústica mesmo, tá? Eu já até contei para vocês essa história em alguns vídeos anteriores. Nós temos uma árvore aqui no fundinho do terreno, é uma parte que a gente quase não vai lá. E um belo dia a gente foi lá e tinha um dendróbio a sol pleno, tá? Lógico, aqui em Mogi das Cruzes, São Paulo, não vai ter um clima tão agressivo porventura do que você que mora na região centro-oeste ou no nordeste, tá? Mas é uma planta que ela aguenta muito, tá? Então ela pode ficar num ambiente um pouco mais claro, inclusive isso até ajuda a florescer quando chegar na sua época de florescimento, você colocá-la num ambiente mais claro, tá? Tanto é que alguns produtores, quando você vai comprar, ela tá até meio amareladinha por conta da alta intensidade de luz, tá? Então é uma planta muito rústica, ela vai bem tanto num ambiente mais escurinho quanto num ambiente mais claro, tá? Pode usar as duas formas de cultivo. A diferença é, num ambiente um pouco mais escuro, ela vai brotar muito e florescer menos. No ambiente mais claro, ela diminui a brotação e ela vai entrar com a floração mais forte, tá? A questão de obtenção de mudas, tá? Vamos falar sobre isso mais no final do vídeo, que tem uma característica muito interessante nessa planta. Então nós falamos de vaso e substrato, falamos de água, falamos de iluminação, adubação, tá, gente? Recomendação da loja Orquídeas e Afins: utilize adubos próprios para orquídeas, eles são muito baratos, compre de uma firma que tenha respaldo, onde você consegue virar e olhar quais são os nutrientes que tem no seu adubo, os níveis de garantia. Evitem receitas milagrosas que vocês peguem com amigos ou que alguma pessoa da internet te venda. Evitem, tá, gente? Porque a adubação é um dos pontos mais críticos. É melhor às vezes não fazer adubação do que fazer uma adubação errada, tá? Às vezes a pessoa te passa uma receita milagrosa, mas ela tem algum macetinho que ela não te passou e a hora que você vai fazer dá problema nas suas plantas, tá? Então usem adubos próprios para orquídeas, eles são muito baratinhos. Aqui na loja a gente não tem adubos próprios para orquídea, mas em qualquer lugar vocês encontram, no Mercado Livre mesmo vocês encontram e muito provavelmente aí na sua cidade também vai ter, tá? Dessa forma você tem uma empresa com respaldo, que fez testes. Esse negócio de mistureba de ingrediente, gente, é perigoso e você corre o risco de perder a sua planta, tá? Então sempre que você for comprar uma orquídea, considere que você vai gastar, sei lá, 10, 15 reais adquirindo um adubo de boa qualidade, tá? Bom, falamos sobre adubação. Cultivo na árvore, tá, gente? Cultivar na árvore é super simples, não tem segredo. Basta você simplesmente ir lá, encaixá-la na árvore, amarrar com barbante, alguma coisa assim, ou mesmo um araminho. Não tem segredo, tá? Não precisa, a única coisa, coloca numa árvore que tem uma copa um pouco mais fechada até que ela pegue, né? Nesse primeiro momento as raízes não vão estar pegas ainda na árvore, então se ela for uma árvore de copa aberta, ela pode ressecar, tá? Por exemplo, ó, aqui tá a planta, né? Com as raízes aí, tudo bem saudáveis. Você vai pegar ela do jeito que tá, vai amarrar lá na árvore com um barbante, um araminho, não tem segredo, tá? Você pode colocar nesse cultivo da árvore algum material que segure um pouco mais de umidade, afinal de contas na árvore ela vai ressecar com muito mais velocidade, tá? Então coloca lá um pouquinho de musgo, um tule, alguma coisa para poder manter um pouco mais da umidade, principalmente você que mora em locais mais quentes, mais secos, tá? Então você pode ter problema de falta de umidade, com isso a planta resseca, tá? Ela é uma planta realmente extrema, assim, muito rústica mesmo, tá?
então ela não vai te dar problema. Você que é iniciante pode ir tranquilo e você consegue observar, não é uma planta que vai morrer de um dia para o outro como aquelas plantas sensíveis, né? Aquelas famosas caras de macaco que a gente vê na internet afora. Isso são plantas muito sensíveis. Isso aqui não, isso aqui é planta rústica para botar na árvore, para você realmente aprender a cultivar suas orquídeas, tá? Bom, o que falta a gente falar aqui na questão do Dendrobium? É obtenção de mudas, tá? É uma planta que tem várias formas de obtenção de mudas, tá? Eu vou falar sobre todas as formas de obtenção de mudas que tem o Dendrobium. Primeiro de tudo, tá? Dependendo do ambiente onde você cultivar, ela pode ter duas obtenções de mudas diferentes. Por exemplo, se você cultivar ela num ambiente mais claro, ela vai florescer quando chegar na sua época de floração e ela pode produzir sementes. Gente, desencana desse negócio de comprar semente de orquídea ou tentar cultivar semente de orquídea para fazer brotar. É muito difícil. Os grandes produtores eles fazem com laboratório, controles químicos, controles biológicos. É realmente uma coisa de outro mundo, não é igual semente de girassol, semente de milho, é outra coisa, tá? Cuidado com golpes na internet, tem muita gente dando golpe falando que está vendendo semente de orquídea. 10 sementes, 100, a semente de orquídea não dá para contar, ela é um pó igual farinha de trigo, então não comprem, dá dinheiro para picareta, tá gente? Evitem ao máximo, se for comprar, tenha em mente que é uma coisa muito difícil de conseguir fazer brotar uma semente de orquídea e compre de algum local confiável, tá? Muita gente agora, principalmente agora que a gente abriu o WhatsApp para mandar mensagem, muita gente pergunta se a gente vende semente. A gente percebe que a grande maior parte do pessoal realmente são iniciantes, pessoas que não sabem como é que funciona e muita gente se aproveita de vocês, tá gente? Então tomem cuidado, não comprem semente de orquídeas, que é um negócio de outro mundo, diferente de qualquer outra semente que vocês já viram na vida de vocês para fazer brotar, tá? Bom, então, se ela está num ambiente mais claro, ela vai produzir suas sementes. Através da floração, polinização, tudo. Se ela estiver num ambiente mais escuro e com abundância de água, ela vai soltar cakes, tá? O que são cakes? Cake é uma palavra havaiana que significa bebê, filhote, tá? Então, na parte alta do bulbo, ela vai literalmente soltar um outro bulbinho aqui pro lado, assim, e vai começar a soltar raízes, tá? Uma ou outra veio aqui, assim, gente, só que são tantas plantas aqui que eu acabei perdendo, tá? Então, vamos lá. Ela vai soltar aqui, tá aqui o bulbo, né? Então, aqui no bulbo ela vai soltar um broto meio que lateralizado e vai começar a soltar raízes. Quando ele tiver mais ou menos, gente, vamos colocar aí umas 4 ou 5 raízes com pelo menos aí uns 5 centímetros, você pode simplesmente vir com cuidado e torcendo, destacar e você já obteve uma muda de dendróbio, tá? Outra forma que você pode aumentar as suas plantas é pela brotação. Quando ela brota, automaticamente ela vai crescendo, você pode dividi-la e transformá-la em 2 plantas, tá? É uma outra questão que dá para fazer também. Além disso, gente, a gente também tem a obtenção de mudas de dendróbio por corte, tá? Você pode cortar os bulbos e obter mudas, tá? Gente, se vocês tiverem curiosidade, eu tenho um vídeo antigo no canal onde a gente já fez essa experiência, a gente cortou. Eu não consegui filmar o resultado na loucura, a gente trabalha com pouquíssimas pessoas aqui, corre para cima, corre para baixo, então eu não consegui filmar as plantas depois brotadas, mas eu posso mostrar para vocês o vídeo, tá? É super simples o processo. Vamos deixar esse material para um outro vídeo que vai ficar muito comprido. Eu posso mostrar exatamente como fazer. Só que tem uma questão. Quando eu fiz a primeira vez, a taxa de brotação dos cortes foi um pouco baixa. Mais baixa do que eu gostaria. Porque foi feito na época errada, tá? Então existe também a questão de uma época certa para você fazer os seus cortes e conseguir maximizar aí a questão da brotação dessas orquídeas, tá? Muita gente às vezes fala na internet, não compensa, não precisa disso e tal, mas é uma coisa, às vezes, por exemplo, se você tem uma chácara, mora num sítio, você quer fazer uma reprodução da planta em larga escala, você tem uma dendróbio que você gosta bastante, você já sabe como que é a flor, você quer fazer para espalhar nas suas árvores, então essa é a forma mais barata e rápida, tá? Para você conseguir alastrar aquela planta. Então existe sim, você pega a planta e faz os seus cortes, ó. Vamos dar um exemplo aqui para vocês, ó. Vocês notem que no bulbo dela ele tem alguns risquinhos, tá vendo? Ó? Tem um risquinho aqui, tem um risquinho aqui. Se a gente cortar da forma certa nesses gomos, a gente consegue colocá-la depois num substrato que retém a umidade e essas plantas vão brotar, tá? A gente tem até um produtor parceiro, a gente pode de repente um dia lá bater um papo com ele, posso mostrar a produção praticamente
90% da produção que eles têm lá, eles fazem por corte, tá? Bom, gente, então acho que nós abordamos tudo. Falamos sobre vaso substrato, falamos sobre irrigação, falamos sobre adubação, sobre multiplicação, obtenção de mudas, tá? E é isso, tá, gente? É uma planta super rústica, não tem segredo. Ela vai te mostrar grande parte da observação de orquídeas. Aliás, do cultivo de orquídeas vem da observação. Então vocês podem observar e ver aí se a planta está apresentando alguma característica diferente. Com isso você vai saber se você está acertando ou errando no cultivo. Ela começou a amarelar? Opa, peraí, pode ser sol demais. Ah, ela começou a ressecar, ficar enrugadinha? Opa, pode ser água de menos. Então você consegue observar, porque ela é uma planta que é muito rústica, tá? Aliás, esses bulbos, ó, notem como os bulbos dela são bem encorpados, ó. Algumas variedades até mais do que outras, tá vendo? Isso aqui tudo é reserva de energia, então é uma planta que não vai simplesmente morrer de um dia para o outro. Até uma métrica para vocês saberem se a planta é mais sensível ou não é a folhagem. Se a planta tem bulbos muito fininhos, folhagem muito delicada, é uma planta mais sensível. Planta com bulbos mais robustos, encorpada, tudo aquele bulbo que ela tem é reserva de energia e água, tá? Então é uma forma de vocês saberem se a planta é ou não mais sensível, tá? Gente, eu vou deixar com vocês agora, no final do vídeo, uma história para ilustrar um pouquinho da questão da adubação. Vocês que são mais antigos no canal com certeza já conhecem, e porventura se tiver muita pessoa nova entrando aí, nunca não ouviu ainda, porque tem mais de um ano que eu não conto essa história aqui para vocês, tá? Falando sobre adubação com adubos milagrosos, malucos, feito com, né, em casa com ingredientes. Uma cliente, na época que nós tínhamos a loja lá em Itaquera, ela me contou essa história num cursinho, né? A gente fazia um cursinho lá de cultivo e ela abriu essa história com a gente, tá? Então ela pegou uma receita lá de adubação, que é água com alho, com cebola e tal, não sei o que. Cebola eu tô falando na minha cabeça. Eu lembro que alho tinha, cebola não tinha não, tá? Tô brincando. Mas enfim, tinha água, alho, não sei o que. Ela fez, a pessoa que passou para ela dizia que tinha que colocar isso numa garrafa PET, deixar lá durante alguns dias. Quando a água começasse a escurecer, ela podia regar as plantas, tá? Ela tinha bastante planta, praticamente a laje da casa dela lá inteira era de planta, lá eram muitas plantas mesmo. E aí chegou no determinado dia dela aplicar esse adubo, tá? Que ela pegou uma receita com alguém, e aí ela teve uma luz e não aplicou. Ela teve a ideia de pegar, tinha um matinho que nasceu no cantinho do muro lá, ela jogou o adubo caseiro nesse matinho para poder, né, ver o que acontecia, tá? Ela jogou lá, foi fazer as coisas dela, tá? Quando ela chegou no dia seguinte, o matinho estava todo ressecado, morto, amarelado, seco, tá? Então, vocês imaginem se ela tivesse pegado e colocado em todas as suas orquídeas, tá? Então, muito provavelmente algumas não sentiriam tanto por serem mais robustas e algumas mais sensíveis poderiam ter morrido, tá? Então, tomem cuidado, se for testar alguma coisa desse tipo, usem com cautela, tá? E a gente sempre recomenda, sempre que vocês forem comprar a orquídea, considere o custo de adubo, tá? Então, vamos supor, eu tenho R$200 para comprar de orquídea, não compre R$200 de orquídea, compra 180, guarda esses 20, você vai conseguir comprar um adubo muito bom, tá? Então considere sempre nos seus custos de cultivo itens profissionais de empresas, sabe, com garantia, com respaldo, para que vocês não passem por nenhuma situação desagradável, tá? Uma outra história que eu vou contar para vocês é falando sobre defensivo, tá? Uma vez também lá na loja, era um dia de curso, a loja estava cheia, alguns cursos enchia mesmo a loja, não tinha lugar para parar carro, tudo. E eu estava lá na loja conversando com um, conversando com outro, que eu ficava por lá andando e tal. Daqui a pouco comecei a sentir um cheiro de pimenta, como se alguém tivesse montado uma barraca de acarajé dentro da loja, um cheiro bem forte de condimentos assim e tal. Quando eu virei, tinha uma senhora, né, com uma orquídea que ela estava com fungo, né, toda preta lá, o bulbo tava todo, um dos bulbos estava todo preto, e ela já não sabia mais o que fazer, né? Ela foi pegando uma receita com um, que falou que tinha que passar alho com não sei o que lá, pegou a receita com outro que tinha que passar pimenta do reino com não sei o que, o outro passou a receita que tinha que passar canela com não sei o que, e resumindo tudo, ela fez tudo, tá? Tudo quanto é tipo de coisa que ela tinha na casa dela, ela fez na planta. A planta estava realmente com um cheiro muito forte mesmo. E a gente até, eu não sei se sinceramente funcionou aquilo, ou se era muito mais negócio ela partir para um fungicida, né? Que seria uma coisa de uma empresa que fez testes, que tem um respaldo, que poderia efetivamente salvar a planta, tá? Mas aí, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, se ia funcionar eu não sei, mas já estava temperadinha para comer já.
Tinha muita coisa na orquídea lá, tá, gente? Então sempre deem preferências para produtos testados de empresas de renome. Beleza? Gente, espero ter abordado as questões aí do cultivo do dendróbio. É uma planta que até mesmo para transportar é super tranquila. Então mesmo transportes mais longos ela vai chegar super saudável. Sim, ela perde as folhas até mesmo no transporte, mas é natural dessa planta, tá? E falando sobre o kit, tá, gente? Por exemplo, ó, a gente teve um caso, a gente recebeu durante o final de semana, tô gravando esse vídeo na segunda-feira do feriado, deve ser umas 2 horas da tarde. A gente recebeu, por exemplo, um e-mail de um cliente pedindo para cancelar o pedido, depois falou que queria ficar e pediu para cancelar, queria ficar, pediu para ficar. A mesma pessoa, cancela, não cancela, cancela, não cancela. Aí por último falou, não, então pode mandar. E quando a gente colocou a planta na fila de embalagem, a pessoa falou, não, cancela que as plantas são muito pequenas, tá, gente? Então, falando sobre isso, o que eu posso dizer as plantas serão enviadas exatamente do tamanho que a gente mostra no vídeo, tá? Vamos pegar uma de cada caixa aqui, aguenta aí, eu vou pegar uma de cada caixa e vou mostrar para vocês, para que não haja dúvidas, tá? Então sempre prestem bastante atenção, lembrando que é um kit que estava 10 plantas por R$ 89,90, ou seja, sai R$ 8,90 cada planta, tá? Elas são enviadas com raízes nuas e vão sem identificação. Vou pegar uma de cada caixa para vocês verem aqui, por exemplo, agora nesse momento eu estava até agora há pouco separamos já um monte de kit lá, e vou pegar as plantas para vocês verem, então vamos lá. Ó, gente, tá? Então, essas são as plantas, tá? Tá vendo? Então, por exemplo, aqui eu tenho no pé da câmera aqui 10 caixas, tá? Nas quais são 10 cores diferentes, 10 variedades diferentes, tá? Algumas variedades sim tem um porte mais baixo, até por conta de variedade mesmo, tá? Não significam que sejam mudas, e sim que são plantas de porte mais baixo. Dá para ter uma noção aí, para quem ainda acabou ficando com dúvida do tamanho das plantas, tá? Então é isso que a gente está mandando. Já mostrei 7, essa daqui é a 8. Algumas estão com 2 bulbos, outras com 3, outras com 4. Então tá aí, gente. E pro pessoal que pediu para mandar com botão, impossível, tá, gente? Elas não estão em época de floração e não tem o que faça para elas florescerem fora de época, tá? Às vezes a pessoa fica na cabeça que colocando um adubo bom ou colocando mais adubo do que devia, vai fazer a planta florescer várias vezes por ano. Então não é assim que funciona. Se a planta já tiver essa característica de florescer várias vezes por ano, o adubo na quantidade certa pode ajudar. Na quantidade mais baixa ela pode florescer, porém não como poderia, né? Com um potencial um pouco mais baixo. E se colocar adubo a mais, você pode matar a sua planta, tá? Então sempre sigam aí a recomendação do fabricante, mas nunca ela vai florescer fora de época por conta de uma adubação ou por conta de usar um adubo melhor ou pior, tá, gente? Então ela vai florescer na época certa dela, certinho? Gente, hoje o vídeo foi um pouquinho mais longo, espero que vocês tenham gostado. Se você já gostou, deixa seu like. E se caso você queira mais vídeos como esse, marca aí nos comentários que a gente pode separar aí eventualmente para trazer um vídeo falando um pouco mais sobre as orquídeas, fazer um bate-papo como que aconteceu hoje. Certinho? Gente, brigadão por assistir o nosso vídeo. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Forte abraço e até mais.